Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, pastor, professor Jonias. Aqui estão os nossos contatos para um possível agendamento. Lembrando que aqui nesse site, nesse blog, nós temos todas as lições postadas da revista, da escola dominical, editora Betel e também CPAD. A revista Betel do segundo trimestre de 2017, de abril a junho, que já tivemos a lição O Chamado de um Profeta, e agora a intensidade das profecias de Jeremias. E nós vamos ter todas as lições postadas ali, já estão postadas no blog Net Dominical, da lição 1 até a 13. Deus estabelecerá governo justo e eterno. Agora estamos gravando a intensidade das profecias de Jeremias, a segunda lição. Lição 2, direcionada para o dia 9 de abril de 2017. Texto áureo: assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Jeremias 2 e 5. Verdade aplicada: mesmo que os pecados estejam escondidos, trazem o castigo sobre si. Objetivos específicos da lição: ensinar que a idolatria continua sendo um mal para a humanidade. Revelar que, mesmo advertido, o povo não se voltou para o Senhor. Mostrar aos alunos que o orgulhoso sempre é abatido. Textos de referência: Jeremias capítulo 2, versículos de 1 a 4. Meu querido irmão, que navega aí na internet no afã de conhecimentos, nesta lição veremos a atuação e a intensidade do profeta Jeremias em suas profecias. Ele é um exemplo ao mostrar para nós que não devemos nos calar diante do pecado. Jeremias não era um profeta de rosas. Ele falava com precisão aquilo que Deus mandava falar. Essa deve ser a prédica do verdadeiro homem de Deus: pregar a verdade de Deus, aquilo que Deus quer que falemos à humanidade. Jeremias foi essa pessoa. Nós vamos ver ao longo dessa lição de hoje a intensidade das profecias do profeta Jeremias. Ele foi profundamente, falando com precisão, sem arrodeio, objetivamente, dizendo aquilo que Deus queria falar à humanidade. Um profeta para pregar contra o pecado. Deus convocou Jeremias num momento muito complicado da história de Judá. Usou-o para desafiar o povo a ser fiel à aliança do Senhor. Jeremias 2,19. Sua mensagem era clara e concisa para um povo rebelde que insistiu em marchar rumo à punição divina, não ouvindo a voz do Senhor. Jeremias 26:11. Sempre é assim. A humanidade, os homens, buscam o caminho na direção contrária à vontade de Deus. Jeremias tinha a responsabilidade de pregar contra o pecado. Ele estava ladeado do pecado por todos os lados. O desejo de Judá era se emaranhar no pecado e não atender à voz de Deus.
Israel no altar da idolatria. Advertências do profeta. Obediência, valor para a vida. Israel no altar da idolatria. Jeremias percebeu que os castigos que sobrevieram a Judá não estavam atrelados apenas aos resultados das loucuras políticas dos líderes de Judá. Os seus pecados de idolatria estavam em evidência o tempo todo, principalmente o culto à Rainha dos Céus. Esta divindade possivelmente é uma referência à deusa Astarte, adorada na Mesopotâmia. Deusa mãe da fertilidade, do amor e da guerra, que teve seu culto difundido em Judá. Veja bem, Jeremias 7:18. Israel no altar da idolatria. Largou Deus e passou a adorar Astarte, a deusa da Mesopotâmia, da fertilidade e do amor. Enveredando pelo caminho da idolatria, tirando Deus do centro e colocando um outro Deus. Quem jamais poderia imaginar que Judá iria trilhar esse caminho, o caminho da idolatria, deixando o seu Deus verdadeiro e seguindo a Rainha dos Céus. As advertências do profeta. A Bíblia relata que, em vez de haver comoção e remorso e voltar-se para Deus, os reis, sacerdotes e o povo endureceram ainda mais o coração com as palavras de Jeremias. 2 Crônicas 36, versículos 11 e 13. Deus estava cumprindo suas palavras profetizadas séculos atrás de castigar a nação, caso ela insistisse na rebeldia, principalmente no pecado de idolatria, que é o pecado que Deus mais abomina. 1 Samuel 15 e 23. Jeremias é um exemplo pela coragem no enfrentamento das situações mais críticas do povo de Israel. Ele rompeu com as principais instituições judaicas ao denunciar seus representantes. Quando o profeta Jeremias começou a apertar o cerco e falar e denunciar, as pessoas se rebelaram ainda mais, não ouvindo a voz do profeta. É assim, o homem de Deus, aqueles que falam a palavra genuinamente, são rejeitados. Agora, se vem um místico, cheio de engodo, agasalhando a situação, mostrando situações favoráveis, aí as pessoas aplaudem. Mas aqueles que falam duro, conforme Deus quer que fale, denunciando o pecado, fazendo as advertências devidas, esses são rejeitados. E Jeremias foi rejeitado. Obediência, valor para a vida. O povo de Judá estava esquecendo as ordenanças do Senhor. Eles estavam mais preocupados com seus negócios pessoais do que com o seu Deus. As pregações de Jeremias foram rejeitadas por um povo amotinado que persistiu em marchar para a punição divina. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizaram falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Jeremias 5, de 30 a 31. Os profetas, os sacerdotes, estavam dominados pelo povo. O povo estava fazendo coisa espantosa, horrenda, desagradando a Deus, enveredando por um caminho dos mais escabrosos. As pessoas estavam preocupadas com seus negócios. Hoje, a gente estabelecendo um paralelo entre a situação do passado, por época de Jeremias e hoje, nós vamos ver que as pessoas estão interessadas nos seus negócios pessoais, não com Deus. Elas estão interessadas em ouvir uma palavra de agrado ao coração, mesmo andando de forma errada. Mas o profeta Jeremias
foi corajoso, denunciou, ele se rivalizou com todos esses quesitos apresentados pelo povo e pelos sacerdotes e profetas da época. Ele denunciou as situações de rebeldia e de idolatria e falou severamente sobre o destino de Judá, caso não obedecesse a Deus. Obediência, valor para a vida. Aqui entra em xeque a obediência, caso queira ter um destino favorável e feliz. Um homem à frente das profecias. Na segunda parte, em seu livro, Jeremias se refere diversas vezes a uma série de eventos que aconteceria caso o povo não voltasse seu coração para Deus. Jeremias 14, de 12 a 15. O povo se ajuntava no templo e pensava que sua segurança estava na sua religiosidade e não em Deus. Então, Jeremias, ele advertiu, ele mostrou ao povo o perigo. O que aconteceria caso o povo não voltasse seu coração para Deus? E sempre é assim, Deus está falando através dos pastores, dos profetas, dos homens que estão pregando. Caso não se ouça a voz de Deus, não se obedeça a Deus, os resultados sinistros virão. Vamos ver isso aqui no ponto 2, através dos subpontos. Maldita entre as nações. Deus cuida de nós o tempo todo. Deus se importa conosco. Esses 3 subpontos nós vamos ver agora. Maldita entre as nações. As profecias de Jeremias falam da urgência de juízos que sobreviriam sobre Judá. Jeremias 25, 3 e 5. Sofonias, outro profeta também, repreendeu o povo chamando ao arrependimento, mas não foi atendido. Sofonias capítulo 1, versículo 4. Porque Deus, ele revê situações. Quando nós revemos conceitos, se nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos malfeitos, então o Senhor nos perdoará. Sempre Deus espera por um momento de arrependimento. Jeremias proferiu o juízo de Deus contra eles, dizendo que aquela casa se tornaria como Siló e que aquela cidade seria maldita entre todas as nações da terra. Jeremias 26 e versículo 6. Jeremias narrou assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas. Olha aqui, Jeremias foi fulminante. Ele falou com precisão. Hoje nós vamos nos deparar diante de uma gama de pessoas que estão esperando um profeta com uma palavra de engodo, uma palavra que agrade ao coração. Nós estamos confiados que estamos caminhando para a igreja, templo do Senhor, estamos na casa de Deus e fazendo as coisas erradas e trilhando o caminho errado, desobedecendo a palavra genuína. Nossa consciência está cauterizada às vezes e nós estamos dizendo que o Espírito Santo não nos está acusando, não nos está falando. É consciência cauterizada. É um dos piores estados que um crente pode ficar, que é quando é cauterizada a consciência e a pessoa está caminhando para a apostasia. A apostasia é você dentro da igreja, caminhando todos os dias para a igreja, mas afastado de Deus, fazendo as coisas de forma errada, sem ter um sentimento. Aqui estava acontecendo com Judá. Jeremias falando, os sacerdotes, os profetas envolvidos com o povo, faziam a vontade do povo. O povo queria um agrado ao coração pecador. Assim está acontecendo nos tempos presentes. Precisam que se levantem Jeremias, que tenha na boca a palavra genuína de Deus para mostrar o perigo que as nações se encontram. Precisa de haver um reencaminhamento. Este reencaminhamento só acontecerá quando nós pregarmos o juízo de Deus sobre os desobedientes
Não podemos agasalhar as situações, mas precisamos falar como Deus quer que falemos. Deus está a advertir. Precisam que se levantem profetas como Jeremias nos tempos presentes, que não estejam envolvidos com o pecado, que não estejam amando do povo, que não estejam agasalhando situações, mas que possam fazer aquilo que Deus quer, advertir o povo, mostrar o caminho da verdade. O povo está perecendo, muitos estão caminhando por caminhos tortuosos, por faltar um profeta genuíno que fale com precisão. Se você é um pregador, meu irmão, reveja conceitos. Não seja um pregador de rosas, um pregador que mostra só prosperidade, de um evangelho de prosperidade, de cabedais materiais, de recebimento de favores de Deus, através de bens materiais, fazendas, carros, cavalos. Não, o evangelho autêntico, genuíno, tem um encaminhamento do reino dos céus e não de prosperidades terrenas. Podemos até ter isso aqui, mas não é o objetivo do evangelho trazer encaminhamento de bens materiais. Veja que os profetas de Deus tiveram vidas difíceis no afã de serem modelos da sociedade. Todos tiveram dias desfavoráveis, passaram por tribulações, por problemas tremendos. Maldita entre as nações. Aqui, Jeremias avisa a maldição que virá sobre Judá. E isso ocorreu. Judá foi desterrada, foi levada em cativeiro no ano 586 a.C. Não bastava que Israel já havia sido levado no ano 722 pela Síria. Deus cuida de nós o tempo todo. Para Jeremias, o pior pecado era abandonar o Senhor, sem dúvida. Jeremias 2:13, abandonar Deus é o pior pecado. Quando nós nos entregamos de coração ao Senhor, nos sentimos leves, coisa boa, coisa gostosa, quando se está bem com Deus. Oh, aleluia! Quando você se entrega ao Senhor e diz: Senhor, faz de mim o vaso, lapida, amassa o barro. Eu quero fazer a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Molda-me, ainda que não possamos entender exatamente o que Ele está realizando, podemos confiar que Ele está agindo a nosso favor. Isaías 64:4. Jeremias vivia na presença do Senhor. Ele dizia: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Jeremias 12:3. Jeremias nos ensina que, se estivermos acordados ou dormindo, se somos ricos ou pobres, se estamos rindo ou chorando, Ele, o Senhor, está sempre conosco. Aleluia! Não interessa o estado, o que interessa é que nós estamos na presença de Deus, com inteireza de coração, à disposição do moldar de Deus. E Ele se encarregará de nos defender, de cuidar de nós o tempo todo. Deus quer de nós um coração favorável a Ele, um coração desprovido das vantagens terrenas, desprovido da idolatria, voltado para Ele. Aleluia! E Deus se encarregará do resto. O tempo todo Ele cuidará de nós. Deus se importa conosco. A presença de Deus pelo seu povo não tem limite. A missão profética do Antigo Testamento tinha como finalidade principal fazer com que o povo de Israel se arrependesse e, através dele, toda a humanidade se achegasse a Cristo. Aqui está o desejo de Deus, que o povo se arrependesse e que todas as nações da terra se moldassem em Judá, se moldassem em Israel,
Israel seria um modelo, mas isso não estaria acontecendo. Isso não aconteceu. As pessoas de Israel, de Judá, enveredaram pelo caminho da vontade própria. Não se submeteram à vontade de Deus. Mas Deus se importa conosco. Ele quer que nos arrependamos. Sempre esperando um momento de arrependimento. E aí o Senhor entra com provisão. Na última parte, Deus quer restaurar o seu povo. A Bíblia, no Antigo Testamento, nos apresenta um total de 17 livros dos profetas para 16 autores, sendo que Jeremias registrou 2. Ele é autor do livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. A mensagem a respeito da restauração do povo de Deus foi uma tônica nos profetas, Isaías 61, de 1 a 4. Deus sempre almejou um futuro glorioso para os seus. Nós vamos ver aqui nesses subpontos. Deus quer restaurar o seu povo. Ele não quer que o povo pereça. Ele quer restaurar, ele quer restabelecer, mas depende de uma condição. Nós temos o choro do profeta no livro de Lamentações. E aqui, mensagem do pecado violado. A podridão dos pecados do povo, Deus castiga o seu povo. Mensagem do pecado violado. Nos capítulos 11 e 12 de Jeremias, assistimos à aliança sendo rompida. Esta violação da aliança mosaica condenou Judá à maior de todas as maldições, o exílio babilônico. O Senhor sempre fez alianças com seu povo. Aliança é um acordo solene entre duas ou mais partes. A Bíblia registra várias alianças estabelecidas por Deus com Noé, com Abraão, que foi o pai de Israel, a aliança com o povo de Israel no Sinai, depois com Davi. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Então o Senhor sempre estabeleceu alianças, pactos com o seu povo. O exílio babilônico foi a maior das condenações ou das maldições. O povo, quando foi levado para o cativeiro, deixou de oficiar os cultos, pendurou suas harpas no salgueiro. Existe um salmo em que é feito um convite a Judá cantar hinos, e eles expressam sua tristeza e desolação. Como cantar hino do Senhor aqui em terra estranha? Veja, um povo amaldiçoado, desterrado na Babilônia, distante do seu templo, chorando um momento melindroso na sua existência, por não obedecer a Deus, por não seguir a Deus. O povo ficou 70 anos no cativeiro. Como cantar hino do Senhor aqui em terra estranha? As harpas penduradas no salgueiro, nas árvores, sem poder de fogo, sem entonação, um povo sem cântico, sem melodia, subserviente, um povo avassalado pela Babilônia. A podridão dos pecados. Aqui, nesse ponto, a mensagem de Deus para a nação de Israel foi transmitida através de uma simbologia. Então Jeremias colocou um cinto numa fenda do rio Eufrates, que era o rio que passava ali dentro da Babilônia, um dos mais famosos rios da Mesopotâmia. Depois de um certo tempo foi tirado o cinto que estava apodrecido, numa simbologia dizendo que assim como o cinto se apodreceu, também a nação estava podre diante de Deus e não servia para mais nada. O cinto não servia mais, assim também a nação de Judá. Essa simbologia é muito forte e fala alto. Assim como Judá foi apodrecido pelos seus pecados, numa representação de um cinto colocado numa fenda no lugar qualquer do rio Eufrates, o povo de hoje se encontra apodrecido e incapaz de chegar aos céus
porque os seus pecados impedem de uma comunhão com Deus. É muito forte. Isso nós temos nas igrejas, pessoas que estão apodrecidas em pecados e que estão distantes de Deus. Oh, mas isso é muito grave. Jeremias é tido como o profeta chorão, porque ele vê o estado de espiritualidade do povo e começa a chorar, a lamentar. Quantos pastores, quantos profetas, quantos pregadores, homens de Deus, que estão a orar, que estão a buscar Deus e que estão a chorar por ver o povo pervertido na modernidade. É uma verdade que não se pode negar. No último subponto aqui, Deus castiga o seu povo. O capítulo 14 de Jeremias declara que o povo de Judá se encontrava de tal modo contaminado em seu pecado que Deus se recusou a responder até mesmo à súplica de Jeremias para que o povo fosse livrado da seca. Jeremias 4:11. A iniquidade de Israel é tão grave neste momento que o próprio Deus diz: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante de minha face e saiam. Jeremias 15, versículo 1. Deus chega ao ponto de pedir a Jeremias que não orasse pelo povo, tamanha sua situação crítica. Está aí. Deus, ele abomina o pecado. Quando ele vê que as coisas estão exageradas, ele usa todas as formas para resgatar o homem, e ele só se aprofunda no pecado, então Deus não deixa se escarnecer por homens. Deus fala para Jeremias: para. Não adianta interceder. Ele usa dois personagens aqui, alvissareiros, de nome representativo, abarcante, que é Moisés e Samuel. Foram dois grandes vultos. Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento. E Samuel, um vulto expressivo. Mas ele diz: ainda que se apresente Moisés e Samuel, eu não vou ouvir o povo. É assim, irmão. Deus castiga o seu povo. Você que está aí brincando de crente, andando de qualquer maneira, conhece a palavra, mas não faz conta dela, não guarda no seu coração, saiba que você vai enfrentar o juízo de Deus. Deus castiga o seu povo. Deus, ele é amor, mas ele é fogo abrasador. Não é um Deus com um chicote na mão capaz de cortar a cabeça de qualquer um a qualquer momento porque cometeu um pecado, ter uma guilhotina na mão para cortar a cabeça de alguém que cometeu um pecado, uma falta. Não, mas ele é juiz e o seu juízo é implacável. Deus dá todas as oportunidades. Deus espera o momento do arrependimento. Deus quer o arrependimento das pessoas, mas se elas não se arrependerem, saibam que o castigo de Deus é verdadeiro e fulminante. Meu caríssimo irmão, quando Deus faz uso de um profeta para advertir seu povo, não quer dizer que ele não ame esse povo. Porque Deus ama, ele castiga quem ama, ele exorta, ele anima, ele tenta restabelecer o homem. A exortação de Deus é para que o homem se converta e abandone a prática do pecado. Aqui está o ponto que Deus quer que aconteça na vida das pessoas. Abandonar o pecado, converter. O profeta tem a finalidade de revelar o amor de Deus, a misericórdia, o juízo e o chamado ao arrependimento. Era o papel de Jeremias. Tentar chamar o povo ao arrependimento
e mostrar o juízo de Deus. Nessa lição, ficou patenteado que Deus espera um momento oportuno de arrependimento, mas não abre mão do castigo e do seu juízo. Vou deixar aqui o questionário com as questões e as respostas. Você pode pausar o vídeo e catalogar aqui as respostas para as suas perguntas aí, a sua lição na Escola Bíblica Dominical, onde você está ministrando. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador.